Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Mais uma vez estamos aqui hoje, eu e o Júnior, conversando sobre assuntos relevantes aí do nosso transporte, do nosso meio, do multimodal, do transporte emergencial de cargas. E hoje a gente tem um assunto bem legal, bem relevante, que a gente tem tratado há alguns anos, né, Júnior? Sobre o impacto que a TI causa na evolução do transporte multimodal e emergencial do país, né? E a ConnexLog, como sempre, a gente está sempre pensando no futuro e na tecnologia como um todo. Hoje a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo de hoje o nosso Head de desenvolvimento, né? O nosso Head de TI da ConnexLog, o William, né? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. É mais do que um podcast, né? Várias vezes, né? Em diversos episódios a gente já esteve conversando, falamos muito do nosso sistema, falamos de TMS, a gente falou de como a gente acha relevante e importante, né, o desenvolvimento e a iniciativa que a ConnexLog tem em relação ao desenvolvimento, e hoje a gente trouxe o mestre aí do desenvolvimento do nosso TI. Então, seja bem-vindo, William, ao nosso canal, aí, ao nosso bate-papo. Espero que seja bem proveitoso e te apresento para a galera aí. Show de bola, muito obrigado. Prazer, meu nome é William, apresentando um pouco do pessoal, sou casado há 11 anos, tenho 37 anos, tenho como hobby principalmente questão de trabalhos voluntários, trabalho bastante assim, com a questão de vulnerabilidade social. Eu descobri uma maneira de doação que ela é muito prática, tanto para mim quanto para a pessoa, que é a doação de tempo. Então eu procuro passar um tempo de qualidade com pessoas. Trabalhei um tempo, esse ano está um pouco parado, mas já o ano passado foi bem forte isso, que é visitas em hospitais ali, simplesmente para ouvir os pacientes, ter um momento com eles, sempre tive envolvido ali com crianças, adolescentes, né? Então pude ter acesso a muitas famílias e por meio delas conhecer a realidade, né? E apresentar um futuro melhor, assim, tive a oportunidade já de trabalhar com inclusão digital, em comunidades carentes. A prefeitura certa vez patrocinou, né, computadores que a gente ensinar a gurizada ali a mexer no básico. E um hobby inspirador, né? Que a gente até se inspira bastante nisso, porque eu acho que todo mundo deveria seguir um pouco isso, né? E doar tempo é o que mais a gente precisa doar hoje, né? A gente costuma dizer que a gente doa o que a gente não tem, né? Então, como a gente não tem tempo, é um trabalho bem legal, um hobby muito bacana, parabéns. Verdade. E há muita necessidade, né? É um mundo muito corrido, as pessoas não têm tempo para nada, não têm atenção a nada, né? Muitas vezes só aquilo que importa, né? Então eu procuro, assim, a minha esposa mesmo, eu encontrei num trabalho voluntário, né? Nós fazíamos o trabalho junto e ficamos amigos. Depois dessa amizade a gente casou, então eu casei com a minha melhor amiga. Legal. Até hoje a gente tem um relacionamento muito bom, assim, e vez ou outra a gente está com adolescentes, assim, envolvidos, né, tendo algum projeto, algum envolvimento com ação social, e isso me trouxe até aqui, faz parte também, caminhou junto a... O que faz parte do nosso propósito também, né? A gente acaba agregando pessoas que fazem parte do mesmo propósito, né? Exato. Nós temos como propósito desenvolver pessoas aqui dentro e talentos, né? Então a gente também, na nossa vida pessoal, a gente acaba desenvolvendo algumas coisas, então é bem legal como as coisas se completam, né? Como a gente acaba se encontrando. E a tua vida profissional, William, como é que começou a tua parte de tecnologia, informação, como é que tu começou? Eu tenho cerca de uns 15 anos aí já de experiência na área de programação, né, análise e desenvolvimento. Eu comecei numa empresa onde fazia os sistemas para os bombeiros aqui do Rio Grande do Sul e outros clientes, aeroclube e tal. Mas foi evoluindo, daí conforme eu vi a necessidade de aprimorar, por exemplo, uma tecnologia mais front-end, visual, eu fui mudando, fui escalando lugares, muitas vezes até dando um passo atrás com relação à bonificação, à remuneração, para poder adquirir experiência, né? E assim eu fui moldando partes onde eu tinha deficiência, né? Então, faltava um banco de dados, eu ia para um lugar onde era mais forte isso para aprimorar, né? Então, cursei ciência da computação, então ele dá um leque do todo, né? E daí tu vai ali escolhendo, né? Tive experiência ali com inteligência artificial, com programação em si, com machine learning e várias outras coisas, mas tudo sempre relacionado ao desenvolvimento e principalmente também ao desenvolvimento de pessoas, né? Como o Rony falou.
Hoje eu faço questão de dar aula também de programação, de Tu é professor de programação também, né? Sim, também dou aula. Mais ali a introdução, né, digamos, o primeiro contato do aspirante a profissional de TI é com a lógica. Então é ali que eu entro, procuro não apenas dar a teoria, mas também inspirar eles, né? Tanto que nós temos hoje aqui, né, hoje um dos melhores estagiários que nós temos hoje aqui foi um aluno meu, está aqui, tá trabalhando, tá sendo muito eficiente e graças a Deus tem formado bons talentos ali no meio. Legal. E puxando, e para quem não conhece, né, para quem não nos acompanhou aí, ou enfim perdeu, nós temos um sistema próprio dentro da ConnexLog, né, um PMS, né, que faz a gestão de todo o nosso processo, né, e o William é o responsável aí pelo desenvolvimento do sistema, que é um processo constante, né, William? A gente está o tempo inteiro desenvolvendo alguma coisa, melhorando algum aspecto dele, questão fiscal, questão de rastreamento, até a própria conexão com as companhias aéreas, com as companhias rodoviárias, né? A gente está buscando evoluir cada vez mais nesse processo, né? Isso, a gente descobriu que no mercado há ferramentas, né, prontas, mas elas não atendem o nosso negócio, né? O nosso negócio multimodal, ele ainda é pouco explorado e essa é a nossa vantagem. Né? Eu costumo dizer não, a gente fala, né? Nós procuramos durante muitos anos um sistema que nos atenda na sua plenitude, o transporte multimodal de cargas. Claro que a ênfase da ConnexLog é o transporte multimodal emergencial, é um pouco mais complexo que o transporte multimodal convencional, mas a gente não encontrou no mercado uma ferramenta que nos atendesse de forma plena, né? Todas as ferramentas que a gente encontrou digamos assim, um ajuste, uma gambiarrinha do sistema rodoviário, né? Os sistemas aéreos são só para as transportadoras aéreas, as companhias, e os sistemas de transporte rodoviário não se encaixam bem, inclusive fiscalmente, no nosso modelo de OTM, né? E aí a gente há 3 anos resolveu encabeçar um sistema novo e a gente acredita muito fortemente que esse sistema ele já está muito robusto, né? E ele vai se tornar uma ferramenta mercadológica para nós, assim, né? É um processo constante, né? Nunca vai ter fim. Não tem fim, né? Porque no início, lá 3 anos atrás, quando foi dado o start em relação à construção e elaboração do sistema, a gente tinha algumas dores. Que as dores eram ali a automação de processo, era um rastreio mais eficaz ali realmente para o cliente, né, para ele ter ferramenta para poder rastrear. Era realmente essa interligação entre os modais que complementassem um ao outro. Aí existia toda a parte realmente da seguradora, que existem exigências que a gente tem que fazer. Então, nesse quebra-cabeça, a gente não encontrou no mercado uma coisa e decidiu, não, beleza, vamos tentar. E aí a gente está 3 anos e não tem fim. E hoje a ideia é a gente trazer exatamente para essa nossa realidade, né? Aqui a gente vai trabalhar alguns assuntos que sim, ele é amplo, por exemplo, a inteligência artificial e machine learning, que eu acabei de comentar, é um tema muito abrangente, mas a gente vai trazer para dentro da ConnexLog, né? O que hoje, porque enfim, o público, quem nos assiste, na verdade, eles tem clientes, tem fornecedores, tem os nossos agentes, tem representantes, pessoas que estão envolvidas realmente em transporte, né, ali na logística, seja com transportadora ou seja um cliente obtendo mais informações, querendo aprender um pouco mais. E a ideia a gente é unir isso tudo, unir interesses, né? Descomplicar realmente a logística ali, tanto para quem está começando, para quem está no meio do processo, precisa comprar melhor, com mais qualidade, realmente ali uma logística de fato, então a gente vai trazer para a ConnexLog. E já dando o pontapé inicial de fato para nosso sistema, Will, desde que tu entrou, tu pegou um projeto andando, a gente pode falar, sim, né? A gente tinha o desenvolvimento do projeto, no meio do processo sempre a gente tem que ir adequando, a gente tem que ir melhorando, a gente vai vendo novas necessidades que eles não tinham. E primeiro de tudo, qual foi a tua primeira impressão, assim, quando tu entrou para dentro de ConnexLog, para dentro aí do desenvolvimento? Como é que estava? E quais foram os principais cases, né, pontos que tu acredita que, na tua opinião, fizeram total diferença? Depois a gente vai abrindo ali para cada um dos detalhes. Certo. Eu acho que no primeiro momento eu caí de paraquedas, né? E foi uma experiência muito boa porque precisei amadurecer muito rápido, né, em questão técnica e foi diferente de tudo que eu já vi, assim. Desenvolvimento, eu peguei já ferramentas em que eu continuei um desenvolvimento. E aqui, além de continuar, foi preciso implementar coisas novas,
adequado à realidade da ConnexLog. Então não adiantava buscar o que um TMS normal faz. Hoje, por exemplo, a gente tem desde a ponta do comercial, ali a parte inicial, o contato do cliente, o acompanhamento, a entrega, até a parte financeira, fiscal, é muito amplo, é um mundo totalmente novo. Tanto é que eu fui estudar, hoje eu estudo contabilidade, estudo a parte fiscal, sabe? Tive que me reinventar. Se desenvolver mais ainda. Exatamente. E eu vi que é muito amplo e principalmente assim demanda muito processos manuais. Então a nossa proposta e nosso desafio é automatizar essas questões, né? Depender menos do humano é importante, mas ainda há falhas. Enquanto estiver dentro do sistema, ele vai estar um pouco mais seguro, né? Mais visível. A gente fala que a questão humana, nós acreditamos, até a gente já debateu bastante sobre isso, sobre essa que a gente vai entrar no assunto de inteligência artificial e tal. A gente já debateu bastante sobre isso, sobre a questão do ser humano, né? O ser humano ele não vai ser extinto das operações de algumas coisas, principalmente na questão logística, porque o nosso cliente, o nível de cliente que a gente atende, ele precisa falar com uma pessoa para aquela pessoa entender realmente a necessidade dele. Não existe uma máquina que tenha o discernimento e o poder de decisão que o ser humano tem. O que as máquinas vão nos dar é opções, melhores opções para a gente poder entregar uma logística mais acertada, com personalizada, a gente pode falar. Personalizada, com um custo mais acessível, alguma coisa que faça mais sentido para o cliente, né? Mas as inteligências elas vieram para melhorar esse processo, né? E também capacitar as pessoas, né? Porque as pessoas, os nossos analistas comerciais, operacionais, enfim, eles vão ter que se desenvolver cada vez mais nesse processo para poder entender também o que aquela inteligência está nos trazendo, né? Não a inteligência, quanto o próprio nome do nosso podcast, né, quando a gente construiu, ele fala exatamente nesse ponto, que é descomplicando a logística com a ConnexLog. Então, muitas das coisas que a gente fala, porque a gente tem que cuidar até, porque a pessoa que está nos assistindo, ela não faz ideia como é que é a cara do nosso sistema, o TMS, a gente fala, mas por isso a gente trouxe uma persona aqui para poder falar um pouco mais, e quando a gente fala em relação a inteligência artificial do gênero, eu te perguntei em relação a como é que tá, qual foram, assim, algumas questões que tu já viu que de cara, porque tu acabou de falar que é diferentão, né? É diferente, não é aquilo que tu estava acostumado. Mas o que muda o nosso TMS para um TMS convencional, aquilo que tem disponível no mercado para comprar? Quais são fatores completamente relevantes, na tua opinião, que é diferente? Eu acho que principalmente esse ponto que tu levantou sobre a personalização, isso é o nosso diferencial e também é o que o sistema procura atender, né? Se o cliente precisa de uma carga emergencial, eu vou procurar a melhor rota, a melhor tarifa, porque hoje, com a oscilação que a gente tem, né, do dólar, enfim, não é tão simples tu taxar que aquele trecho vai custar tanto para tal carga. É impossível fazer isso via sistema, então a gente procura atualizar conforme as tarifas, por exemplo, de uma companhia, repassar para o cliente uma vantagem que muitas vezes a gente consegue negociar e repassa para ele. E também esse acompanhamento, essa questão mais pessoal, né? A gente tem o contato de agentes confiáveis, sabe que a carga vai chegar em segurança. Caso acontecer algum imprevisto, nós temos um seguro, né? Temos cargas averbadas, né? Tudo já, inclusive, sistematizado. Nós temos hoje todas as nossas cargas estão averbadas, né? Estamos declarados. Então, se houver qualquer sinistro, o cliente vai ser o primeiro a saber, mas também saber que temos uma solução, não apenas apresentar que houve um problema. Nós e o cliente, a gente está resguardado com relação à segurança da carga, a segurança da informação também dele, né? Que está ali dentro. Automatizado, né? Essa que é a grande chave, eu acho que tu comentou, né, Will? Sim. Os processos, eles estão, durante muito tempo também, a gente vai ter muito em relação aos processos, né? A forma como a gente opera. E basicamente o quebra-cabeça, eu já falei no mínimo 10 episódios sobre o nosso trabalho é montar um quebra-cabeça aqui para o cliente, né? E basicamente o papel do TMS, né, e a gente conseguir personalizar um TMS para a ConnexLog, é automatizar esses processos. Né, vamos lá, falando um método arcaico aí de precificação de cotação. O que compõe uma cotação? Coleta, tarifa, entrega e impostos, né, e o markup.
Basicamente, antes, o operador, o consultor, né, quando existia a necessidade de precificar, ele tinha que ligar para os contatos de coleta, tinha que ligar para o executivo das companhias, tinha que ligar para os contatos ali da entrega, e fazer manual toda essa conta, todo esse cálculo. Isso falando de cotação, né, da parte inicial que é a venda. E depois, ainda mais o processo operacional, ficar controlando todo esse aplicativo. Então, basicamente, tu conseguiu fazer esse quebra-cabeça. E em 5 minutos, o cara tem 3 opções ali, automatizado, fácil. Então imagina para o cliente final, né? Qual o impacto que isso gera, ao invés de... E a rapidez na informação para ele também, né? De formar uma cotação nos prazos médios diminuiu, acho que está o quê? 7, 8 minutos? 7, 8 minutos. 7, 8 minutos, né? Lógico que sempre existem casos complexos, né? Vou querer uma carreta rebaixada, estendida. Já não consegue a carreta. Aí não vai dar na hora. Mas esse é o prazo médio, né? A gente vende por cliente 15 minutos, mas isso somente graças ao sistema, na verdade, né? Enfim. Show de bola. E tu falou, Will, trouxe assunto aí relevante para nós que tu teve que estudar bastante. Está estudando, né? E tem que estar em aprendizado para isso acontecer. Mas quais barreiras tu enfrentou trabalhando com TMS de logística? Se tu fosse, enfim, tá falando agora com um cara que quer entrar para esse mundo da tecnologia para a logística. Quais foram barreiras que tu enfrentou que tu gostaria de ter sido informado antes que haveria, né? O conhecimento é isso. O que foram pontos aí que tu acha relevante a gente passar, pessoal? Me lembro logo de primeira vez, assim, a questão fiscal. No Brasil ela é extremamente complexa, né? Então, hoje, o nosso cliente, se ele optar, por exemplo, nós já temos isso, mas foi um trabalho até chegar, mas se o cliente optar por uma substituição tributária, por exemplo, ele quer aproveitar um ICMS que ele pagou em algum momento, hoje nosso sistema atende. Então, nós precisamos desenvolver, precisamos entender, né, o que isso significa. A parte fiscal não é tão simples. Se eu quiser gerar, por exemplo, hoje um CTE, alguma coisa assim, não há algo central no Brasil onde eu possa gerar. Isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta na vida. Não existe uma centralização da informação e nem da obtenção dos recursos para isso. Exato. Né? Então, para a gente é complicado, a gente tem que ficar catando milho, né? Aonde que está cada estado, porque um país continental como o nosso, e cada estado tem a sua lei, cada estado tem a sua precificação, então isso é bem complexo para a gente. E isso acaba desdobrando outros problemas, né, que inclusive o nosso TMS ele atende, né? Por exemplo, hoje no Brasil, se tu for listar a parte fiscal, há milhões de possibilidades de tributação. Hoje o nosso sistema ele consegue inclusive trazer o melhor benefício para nós, como aquele que está transportando, como para o cliente, né? Então, nós temos essa possibilidade, ao mesmo tempo em que a gente tenta trabalhar da melhor forma. Por exemplo, teve as enchentes aqui em Porto Alegre, né? O servidor ali de emissão de CTE parou de funcionar. Foi tentado usar o de contingência, estava na mesma região também, foi inundado. Então, foi preciso fazer uma contingência lá em Brasília, outras vezes em São Paulo. Então, a gente conseguiu deixar transparente, a nossa operação não parou. Ela precisou se adequar, mas para o usuário ali que está atendendo o nosso cliente foi transparente essa mudança, né? Então, foram desafios encontrados e essa parte fiscal realmente não é um problema, mas é um desafio constante, né? E isso está em constante mudança. Hoje, esse mês mesmo, entrou diversas mudanças, diversas alterações. Estados como o Paraná, que até então nós emitíamos tranquilamente através de um centralizador, já não é mais possível, tem que usar outras plataformas do Estado, né? Isso, questão de pagamentos de GNRE, então são coisas que a gente não tinha até então, né? Eu não tinha esse conhecimento, precisei ir atrás, a gente precisou se adequar, né? Então hoje todo mundo está trabalhando em prol disso. E questão também de informação. Hoje, se eu quiser, por exemplo, eu quero buscar um CNPJ, eu quero saber quem são os sócios dele, ou a inscrição estadual, que é algo simples, eu não consigo, de uma maneira simples, buscar isso. O nosso sistema traz. Digitar lá o CNPJ, traz a inscrição estadual, os sócios, consigo já ter uma análise de crédito, né? Um ranking ali de score, né? Score, isso. E isso traz outras possibilidades, né? Então, tu permite, por exemplo, eu descubro que o meu cliente tem uma inscrição estadual em determinado estado onde eu tenho uma filial, então daqui a pouco é mais
interessante eu emitir a partir daquela filial, porque vai me baratear alguns custos, né, fiscais. Então essa é a inteligência por trás assim, do negócio. Perfeito, o que nos dá tranquilidade e o nosso cliente também, né? Saber que a gente está bem amparado, né? Como a gente falou no começo, né? Esse é um dos grandes detalhes, né? A falta de um sistema robusto que nos entregue esse tipo de informação, que nos deixe tranquilo de que a gente está fazendo um bom trabalho e está entregando um bom trabalho para o nosso cliente mais também. inteligente, né? Teve um dia que a gente se deparou com um caso onde o cliente falou assim, cara, eu contrato a ConnexLog, é lógico, né, para carregar uma determinada mercadoria do ponto A ao ponto B, mas não só para isso. Ele contrata a ConnexLog pela expertise de vocês em resolucionar determinados problemas. Então, nisso, a gente entra em pessoas, a gente entra em processos, existe conhecimento fiscal, existe conhecimento contábil, né? Tributário. Então, isso é um ponto muito importante. Aí a gente está falando do sistema para te entender a complexidade que é construir uma ferramenta que basicamente suporte essas milhões de possibilidades aí que o Brasil tem. Normalmente a gente estava falando antes em 4 ou 5 modais, né, que a gente oferta no nosso portfólio, e eu já trouxe aí 15 mil possibilidades de tributação diferentes, que milhões de opções diferentes que a gente tem que ter cuidado realmente para fazer. Primeiro, que existem alguns pontos em relação à relevância da gente estar fazendo uma tributação correta, tanto para não ter problema fiscal, mas também para ser competitivo. Então, às vezes, a gente tem que até proporcionar ao cliente, olha, tem essa e tem essa opção, o que mais prefere? Nessa aqui a gente vai ter uma redução de tanto de custo, naquela outra vai ser mais caro, mas tem tal benefício. Então, o sistema que hoje nos traz tudo isso, né? E aí vem um ponto bem importante. Tu acha, Will, ou tu acredita, ou tu tem certeza, que através de toda essa automação que a gente tem feito em relação ao sistema, né? Todos os processos, essa automação, isso impacta em redução de custo, tanto para a ConnexLog quanto para o cliente final? Acredito que sim, isso é visível, né? Hoje nós não teríamos braço para fazer processos manuais, né? Então, hoje toda a ConnexLog depende do sistema, né? Tanto a parte desde o contato do cliente, a parte financeira também, desde a integração de banco, né? Então, a gente consegue hoje já nos comunicarmos com o nosso banco para saber se foi pago tal fatura, se foi pago com juros. Eu consigo estender um prazo ali, negociar com o cliente ali, aumentar a validade de um boleto, tudo via sistema. Então, a automatização com certeza ela reduz custos de pessoa, né, e também de tempo, porque o tempo que o meu colega de trabalho vai estar atualizando uma planilha, mandando um WhatsApp, um Teams, faz tudo pelo sistema e melhora a eficiência do processo, acaba consequentemente reduzindo o custo, né, também para o cliente final. Excelente. E existe uma barreira, aí é um assunto que me veio agora. A gente opera, né, a ConnexLog, ela opera para grandes clientes, são grandes players aí de mercado, né, líderes de segmentos aí no Brasil. Tu vê que no desenvolvimento, ou tu encontra algumas barreiras em relação à compliance, quando a gente está falando em desenvolvimento de um TMS para operar dentro de um cliente dessa maneira, ou nunca apareceu esse tipo de assunto? Eu acho que é importante a gente sempre evoluir, né? Então tem coisas que a gente ainda precisa melhorar, né? A gente quer se adequar para ser mais competitivo. Ainda tem algumas barreiras e há clientes grandes que hoje dependem de uma integração. Eles só fecham o negócio se nós tivermos uma integração para se acompanhar todo o processo. Então isso é algo em desenvolvimento hoje, mas é algo que nós já... tem até um protótipo, né? Sim, nós temos já uma boa entrega, né? Um mínimo viável, né, um produto minimamente viável, mas sempre, conforme a gente falou, sempre evoluindo, né, então a gente vai ter protocolos, por exemplo, o EDI Procede, que é um protocolo que tu acompanha a carga desde o início ali da coleta, todo o rastreamento até a entrega, inclusive a parte financeira, né, então eu consigo o meu cliente pagar só se realmente tiver lá o apontamento de que foi entregue e tem o comprovante de entrega. Isso tudo nós temos já mapeado no nosso sistema também. Gostei disso, Will. Detalhe mais para nós, por favor. Claro. Por que eu digo isso, tá? Existe uma infinidade de possibilidades quando a gente fala em desenvolvimento, né? São diversas opções e quando a gente fala em um contrato, falei aqui sobre compliance, justamente para a gente tocar nesse ponto, né? Quando a gente está indo negociar um contrato, por exemplo, com um cliente, ele tem as exigências dele, né? Eu, enfim, gosto da ConnexLog, fiz alguns testes, está aprovado, porém,
eu trabalho com um sistema X e esse sistema X apenas aceita, eu só posso jogar as suas informações para dentro dele se tiver esse formato de integração, API, EDI, como tu comentou, enfim, alguma maneira assim. Como funciona? Tanto a barreira TI de desenvolvimento, mas qual é o benefício de uma empresa de ter essa integração? Ficou clara a minha pergunta? Ou tá? Qual é o benefício disso tudo e como que funciona? Eu acho que o benefício é tu manter um padrão, né? Tu obriga todo o nosso fluxo a manter um padrão e isso evita erros, né? Evita percalços ali no meio do caminho, retrabalhos. E tu acaba atendendo o cliente de uma maneira mais eficiente, né? Por exemplo, essa questão do EDI. Se tu tem uma integração com esse sistema, eles liberam uma carga, lá, emitem uma nota fiscal para determinada carga, o nosso sistema já consegue startar, quando pega lá a coleta, ele já lança o status nesse sistema, o cliente já recebe um e-mail, uma notificação de que está sendo encaminhada essa carga, ou mesmo que o agente está indo coletar ela. Uhum. Então isso evita retrabalhos, evita hora parada, evita muitas vezes ali uma coleta frustrada. Né? Custo. E tempo, né? Tempo. Que é o que mais a gente fala, que o tempo inteiro é de tempo, né? Imagina uma cidade, né, como São Paulo, por exemplo, o cara vai coletar lá e dar uma frustrada, perder um tempão de transporte. Não é benéfico para ninguém, né? A gente sempre fala que coleta frustrada, reentrega, hora parada não é benéfico para ninguém, nem para o cliente, que enfim vai estar gerando custo ali, mas para nós também não é vantagem a gente deixar o motorista parado na frente ali do cliente apenas, né? Para realizar um processo que se fosse todo mundo tivesse informado, né? Isso que tu comenta, eu acho, né? De evitar todo esse retrabalho, se existir uma linha do tempo e todo mundo está acompanhando todos os processos, a gente consegue evitar um monte de coisa. E trazendo pro transporte multimodal emergencial, o tempo é a pedra preciosa ali pro processo, né? Então por isso que é muito importante. E hoje, o quão difícil é, Will? A partir do momento que a gente vai bater na porta de um determinado cliente, ou o cliente nos procura, né, e ele fala, olha, eu gostei, quero, mas existe essa exigência de ter a integração via EDI, né? Quanto tempo demora, como é que funciona, ou se a gente desenvolve já esse sistema, se é fácil de plugar no sistema lá do cliente, ou para cada modelo de sistema é uma integração, como é que funciona isso tudo? Eu acho que depende, né, de cada cliente, mas se eles exigem um protocolo já consistente no mercado, tem muita documentação técnica, né? A gente tem experiência, expertise, temos programadores bons hoje em que a gente baixa a cabeça, a gente consegue trabalhar junto, tem um bom trabalho em equipe e isso é essencial. Nós temos hoje estagiários na TI e temos também desenvolvedores mais sêniores, então a gente precisa andar todo mundo junto. Se eventualmente a gente precisa implementar um protocolo novo, a gente primeiro vai estudar, vai desenvolver um produto minimamente viável, né, ver a viabilidade dele, e então a gente testa tudo, tem todo um processo para testar num ambiente mais controlado, né, um ambiente que, por exemplo, o cliente não recebe e-mails, embora o sistema dispare e-mails, para controlar mesmo, né, então assim que está redondinho a gente consegue lançar em produção, mas o processo é esse, a gente estuda, implementa, né, um produto mínimo, então a gente... Legal para o pessoal de casa entender também, o nosso cliente que está nos vendo, nos ouvindo aí, para vocês terem a ideia da importância que a gente dá pro sistema, pro TMS da ConnexLog, né, que a gente tem um setor específico dentro da empresa para desenvolvimento e controle do sistema, né? Não é uma terceiro, coisa, né? Uma coisa simples de fazer, uma empresa que faz, a outra que puxa, a outra que vai, não. A gente tem realmente dentro da empresa um setor de desenvolvimento de sistema e de controle dele, né? Para dar cada vez mais segurança para os nossos colaboradores que fazem o sistema acontecer e principalmente para o cliente ter a certeza de que ele também está comprando algo correto, certo, que não vá deixar ele na mão também. Ele trouxe um ponto bem interessante, eu acho que vale a gente comentar, Rony, que é a segurança. Segurança é um ponto bem bacana. Que, por exemplo, né, para um leigo em relação ao desenvolvimento, no meu caso, não entendo do desenvolvimento de fato. A gente só olha o front-end, só sabe se o sistema está bonito ou está feio. Né? Mas, por exemplo, né, para uma pessoa que não entenda da tecnologia, do desenvolvimento, de como funciona de fato a programação, a partir de um momento que, imagina assim, eu tenho o sistema TMS ConnexLog plugado no sistema de um cliente, eu não fico vulnerável a um ataque, por exemplo, a alguma maneira de entrar dentro do sistema e roubar dados, buscar informação, algo do gênero?
Com certeza, a vulnerabilidade sempre existe, né? Mas a nossa proteção hoje são usar ferramentas mais modernas e também contar com parceiros. Por exemplo, hoje nós temos todos os nossos sistemas em nuvem e esses sistemas eles estão balanceados, que a gente chama. Por exemplo, se o sistema comercial tem muita gente ali está acessando uma página muito robusta, um relatório muito longo, e de repente fica muito pesado o sistema. Existe um balanceador em que um outro usuário, porventura, vier acessar o sistema comercial, ele vai acessar uma outra instância, uma cópia exatamente igual, em que ele vai poder ter acesso normal e não vai sentir o impacto daquele peso. Então a gente tem em todos os sistemas esse balanceamento. O nosso banco de dados é separado da aplicação, ele fica em nuvem também, e nós temos hoje protocolos de urgência, por exemplo, se de repente cair o sistema foi invadido, ele é simplesmente um container que a gente simplesmente mata ele, desliga o processo, acabou tudo ali. Então, se alguém está de posse daquelas informações, acabou ali. Não tem mais como continuar qualquer ataque. A gente consegue subir uma instância totalmente nova em questão de minutos. E hoje nós temos parceiros na parte de DevOps, né? E a gente está procurando aprimorar. Tem logs, por exemplo, de tudo. Hoje a gente saiu um pouco falando mais tecnicamente, né? Até então os bancos de dados eles vinham sempre numa crescente na parte relacional, né? Então a gente está procurando explorar outras possibilidades. Por exemplo, a gente tinha até então os logs guardados no banco de dados relacional. Isso significa que existia uma tabela lá onde existiam bilhões de registros, eu tinha que ir um por um procurando qual que eu queria. No banco de dados não relacional, aí fica tudo, é um outro formato onde é muito mais rápido, e hoje a gente consegue ler muito rapidamente, porque os nossos logs todos estão salvos nesse formato mais rápido de ler e de gravar também. Então ele fica, e também da forma segura, não é vulnerável. Por exemplo, hoje nós mesmos, para programar, nós precisamos acessar uma VPN, então não é, nem mesmo nós conseguimos entrar no sistema sem a devida permissão, né? Então é complexo, o cara tem que ser crânio, né? Tá, e em relação à estrutura, né? Porque faz 3 anos que, de novo falando, não entendo como é que é uma relação, peso, tamanho, não sei como é que funciona. Mas em relação à estrutura, faz 3 anos que a gente está desenvolvendo, criando, contratando programador, e cada vez é mais assunto, mais problema, mais ideias, mais desenvolvimento. Como é que funciona a estrutura de um sistema complexo assim para funcionar, né? Tu comentou que o banco de dados está em nuvem, mas além disso, o que mais é necessário para ele funcionar perfeitamente? Sim, hoje nós usamos uma linguagem ali mais de mercado, né, o PHP, porque é onde os novos programadores estão aprendendo, é uma curva de aprendizado menor. Então eu dou aula também de PHP, então é muito mais suave apresentar o mundo da programação. Então a gente procura trazer isso para não perder muito tempo com detalhes mais técnicos, então já sair resolvendo o problema, né? Mas nós não nos detemos apenas nisso, né? Então a gente busca outras tecnologias. Há poucas semanas, né, a gente precisou implementar um robô lá para buscar algumas informações. A gente usou Python, que é uma ferramenta muito robusta e muito rápida de desenvolver. Então a gente até fez alguns cálculos, questão de dias, né? Acho que eram 17, 18 dias de trabalho manual para baixar algumas coisas. Questão de 2 horas a gente conseguiu concluir, né? Mas a gente, falando mais tecnicamente, o que nós temos hoje de estrutura? Nós temos um framework, temos 5 sistemas, né? Temos seletor de sistemas e 4 sistemas filhos, né? Então temos o comercial, o operacional, o financeiro e o administrativo. Cada um deles ele é independente do outro, né? Nós temos uma estrutura, um core para cada um deles, embora eles compartilhem do mesmo banco de dados. Lembrando que a gente tem 2 ambientes, o de desenvolvimento e o ambiente de produção. De produção a gente só trabalha nele, não só alimenta, né? Enfim, não desenvolve nele, só trabalha com os operadores de fato, né? O que ele vai operar ali é dentro de produção. Dentro de produção. E ele tem mais recursos, né? Ele tem mais memória, mais processamento, e isso tudo é escalonável. Então, é por causa dos usuários, né? São vários usuários trabalhando nele, então ele tem que ser um pouco mais robusto, né? Isso. O desenvolvimento ele é um pouco menor, porém mais seguro, digamos assim, ou não tem nada a ver? Também, ele é mais seguro, da mesma forma também precisa acessar com VPN, então, também mesmo sendo um ambiente de desenvolvimento, ele tem dados reais, logo, são dados sensíveis, a gente tem ali permissões de acesso mesmo no sistema de desenvolvimento, nós temos usuários sempre para entrar, né? Não é qualquer um consegue entrar no nosso ambiente, embora ele esteja na nuvem,
público o domínio, mas para entrar ele precisa de uma autenticação. E essa autenticação ela também passa por algumas questões de segurança, né? Ela usa protocolos modernos, né? Então não é um usuário e senha. Se eu for hoje lá no banco de dados e quiser descobrir a senha do Júnior, eu não consigo. Ela é criptografada. Eu não consigo apenas mudar a senha, eu consigo via sistema, mas verificar qual que é a senha ou verificar outras informações já não é possível. Excelente, show de bola. Tu vê que é muito complexo, na verdade, né? É um assunto que é interessante, porque muito pensamos, né, Oni? Tu pode até me ajudar a compor essa ideia. Muito pensamos, muito pesquisamos, muito a gente foi para o mercado buscar uma solução mais barata, até para trazer esse assunto, uma solução mais barata, pronta, mais rápida, que fosse mais fácil de plugar dentro da ConnectLog, posso dizer assim. Quando a gente entendeu que não existe uma opção 100% personalizável para fazer o que a gente faz, a gente foi então atrás aí de uma opção de desenvolvimento, né? E há 3 anos a gente está falando nisso, não é barato, não é sempre na hora que a gente precisa, porque realmente, para compor uma ideia, na nossa cabeça parece simples, né? Parece tranquilo. Realiza fácil ali na cabeça, mas realizar isso aí no desenvolvimento é bem complexo, né? É isso aí. E hoje eu trouxe esse assunto porque, né? Pode ser que muita gente que esteja nos assistindo, nos ouvindo, já tenha entrado nessa discussão, vale ou não vale? Será que sim, será que não? Será que eu vou para um pronto ou será que eu desenvolvo? Qual que seria uma dica assim, que tu dá para um cara que não precisa nem estar começando agora com transporte, né? Tem uma transportadora pequenininha, estou começando uma operação, estou começando a para faturar. transportes menores existem algumas soluções viáveis, né? São soluções mais viáveis e tal, mais baratas e tal. Claro, não vão entregar a complexidade que o SysConnect nos dá hoje. O nosso sistema se chama SysConnect, né? Não vai entregar toda essa robustez, segurança, dados, toda essa personalização que a gente consegue entregar no cliente, ele não vai entregar num sistema menor. Mas, porém, tem alguma coisa ou outra no mercado que consegue entregar um pouquinho para aquele agente ou para aquele transportador menor, né? E essa que é a dúvida, né? Essa que é a pergunta, na verdade, né? O que tu hoje recomendaria para uma pessoa que está nesse estágio de pergunta? Será que eu vou para uma... Será que eu invisto, né, na nova ferramenta ou invisto em desenvolvimento? Existe algum caminho que é mais saudável, mais fácil, mais rápido, mais recomendado para essa pessoa seguir? Eu acho que, antes de tudo, ele precisa entender o local onde ele está, né, o que ele está fazendo, mapear processos, isso é importante, né? Nós temos hoje na ConnectLog esse mapeamento, né, dos processos como um todo, e entender qual que é a necessidade real. Claro que, num primeiro momento, usar um software de mercado, de prateleira, é o mais viável, economicamente. Porém, eventualmente, ele vai bater no limite ali de personalizar. E até mesmo softwares de prateleira, eles oferecendo uma personalização é cobrado mais caro do que desenvolver interno. Então tem isso, às vezes o barato pode ser caro. Eu estou acostumado, estou com minha empresa ali já, todo mundo usando o sistema, de repente eu quero algo novo, já não... Ou eu desenvolvo algo novo, ou eu vou pagar para aquele que desenvolveu até tal ponto, desenvolver algo novo. Vai sair caro, aquilo que deveria ser barato, e também não é tão personalizado assim. E uma informação legal que eu acho importante a gente falar pro mercado, né? Para quem nos assiste aí, os nossos agentes, franqueados, futuros franqueados aí que tem pelo Brasil, o nosso intuito com esse sistema é a gente poder também partilhar dele com os nossos parceiros, né? No primeiro momento a gente quer partilhar ele com os nossos clientes, depois com os nossos parceiros, e quem sabe no futuro a gente poder vender ele também como SaaS, né? Comercializar ele aí no mercado para poder entregar essa solução. A gente tem muito claro isso, né? A gente não tem o egoísmo de achar que as coisas são só para nós, tanto que o nome do nosso podcast é Descomplicando a Logística. A gente quer mostrar para todo mundo que tem coisas que não são um bicho de 7 cabeças como vendem, para tentar vender valor, né? A gente procura vender valor no que realmente tem valor. E futuramente a gente vai abrir para o mercado isso aí para também entregar essa solução para muitos outros colegas de trabalho. Né? Essa é a ideia, Descomplicar a Logística com a ConnectLog é 2 que a gente aqui já passou, está passando, que a gente deu um jeito de resolver e está aqui a informação para não passar a mesma coisa. Né? Essa questão do colaborativo, eu posso falar em relação ao desenvolvimento, na logística é muito importante porque... Falando de tecnologia, a logística em si, na verdade, ela é um berço para novas ideias e tecnologia.
Porque a logística sempre existiu, sempre vai existir. Transportar a mercadoria do ponto A ao ponto B sempre será necessária. A diferença é que cada vez mais rápido, cada vez com mais rastreio, cada vez mais personalizado. Então, se a gente puder contribuir realmente com a nossa expertise, com as dores aí que a gente já sofreu para poder compartilhar com o mercado e tornar realmente a experiência do usuário, do comprador, digamos assim, né, do cliente final mais fácil, mais eficaz e melhor, a gente está aí a gente vê alguns grandes cases aí do mercado de marketplace, inclusive, né? Alguns conhecidos aí que investem muito fortemente em tecnologia, né? A gente procura aí também na mesma batida, porque se eles estão entregando uma experiência melhor para o cliente, para o nicho de cliente que eles atendem, né? Que é o B2C, no caso, e nós é o B2B, a gente também quer trazer esse nível de experiência para o nosso cliente, né? Eu acho que eles conseguiram com mais rapidez, né? Porque também tem muito mais investimento, tem muito mais recurso para isso, então eles conseguiram entregar muito mais rápido para um cliente mais complexo, que é o B2C, ele é mais complexo que o B2B. Sim. Porém, a gente também está conseguindo entregar essa tecnologia com uma certa rapidez para o nosso cliente também. Essa experiência, né? O que hoje a gente compra, enfim, por um app de compra em 24 horas, chega na nossa casa atravessando o Brasil, é isso que a gente quer também oferecer. O sonho do nosso cliente B2C também é conseguir ter essa experiência. Essa mesma experiência, né? E o que para nós caminhar aí para o final, Will, em relação à tendência, a gente pode falar, né? A tendência em relação à tecnologia, a sistema, a logística e unindo tudo isso, tu vê algum ponto relevante que seja interessante, fundamental, necessário, tanto para o sistema ConnexLog ou dica, né, que tu queira dar aí para uma tendência, caminhando, né, para essa área de tecnologia que tu queira dar para o pessoal, compartilhar com nós? Com certeza. Essa área é uma área que caminha muito rápido. Então, se eu for engessar naquilo que eu aprendi na faculdade, eu aprendi a descascar fio coaxial, né? Hoje não vem mais sendo usado, né? Então, é preciso um aprendizado constante, né? E isso em todas as áreas. Eu acho que tendência, hoje muito se fala sobre inteligência artificial, porém, por experiência, assim, vendo os alunos ali, eu peço, faça tal programa. O enunciado que eu coloco no quadro, às vezes o pessoal não tem o trabalho de digitar, tira uma foto, joga numa inteligência artificial e ganha a resposta certa. Então, deixa as pessoas preguiçosas. Então, é preciso usar a tecnologia a nosso favor, inclusive isso que está em alta, que é a inteligência, fazer boas perguntas, né? Direcionar, contextualizar, porque não adianta eu chegar e pedir, me desenvolva agora um programa que resolva a logística do Brasil. Então, não vai acontecer. Eu tenho que especificar. Vai ser genérico, né? Vai ser bem genérico. Então, a tendência, eu acho que é investir em conhecimento e naquilo que muitas vezes a gente não é tão familiarizado. Eu acho que são desafios constantes, né? Então, eu tinha falta do fiscal, estou indo atrás, estou fazendo curso, sabe? Estou procurando me especializar. Mas, assim, na área da logística, essa parte da inteligência artificial ela vem muito, muito alto, porque tudo está se organizando para ser automatizado, então eu preciso acompanhar essas tendências, né? Então eu preciso integrar com o banco, eu preciso integrar, mas daqui a pouco muda o protocolo, entra um imposto único, algo que mude totalmente, eu preciso estar familiarizado, sabe? Não apenas tecnologicamente, mas também tudo que está acontecendo. Eu vejo que lá na frente vão implementar um imposto único, então eu já vou meio que adequar o sistema para essa virada de chave. Aí eu vejo que um fiscal vale mais a pena emitir para determinado estado. Então é necessário também investir em conhecimento, em pesquisa, sabe? Entender o contexto como um todo, né? Não apenas ficar ali focado e se acomodar. Eu acho que é muito negligente nós nos acomodarmos, né? Então é preciso sempre evoluir, principalmente no conhecimento. Isso corrobora exatamente com um dos nossos propósitos, né? Que é no desenvolvimento, né? A gente se desenvolve com as complexidades da logística, a gente também acaba exigindo que os nossos colaboradores, os nossos agentes e tal, eles também evoluam nessas questões por causa da complexidade. O sistema não é diferente, né? A gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que adquirir conhecimento, buscar ferramentas, então está tudo muito interligado. Isso é um grande propósito. É uma tendência 100% ligada ao nosso propósito, né? Show de bola, Will. Acho que a gente falou aqui, só para dar uma repaginada aí nos assuntos, a gente falou do sistema, a gente falou o que é um TMS, a gente falou em relação à estrutura, a gente falou de compliance, a gente falou enfim, a gente deu uma pincelada geral em relação a como funciona. É lógico que
a gente não está num canal de conhecimento de tecnologia, então a gente vai, né, fazer perguntas mais relacionadas de fato à logística, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo aí para descomplicar. Eu acho que a nossa grande missão é aquela, né, a gente facilitar uma tomada de decisão para o pessoal que está nos assistindo. Então eu acho que a gente conseguimos, né? Conseguimos, com certeza, e saber também, eles terem a tranquilidade de saber que temos um desenvolvimento sério, um sistema sério. Nós somos uma empresa muito séria com relação a esses detalhes, né, que a gente oferece para eles. Então a gente quis, como sempre, vir aqui trazer o assunto que é relevante para todo mundo e poder abrir um pouco mais de como que a gente constrói todo esse sistema, essa maneira de trabalhar com o Nextlog, que é bem diferente do padrão normal do Brasil, né? É isso aí. Então, pessoal, fica inclusive um convite, caso haja alguma... Tu tá nessa fase que a gente comentou, né? Eu vou ou não vou para um sistema próprio? Compro ou não compro? Muda ou não de ferramenta? Fica o convite para nos acessar pelas redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Spotify, a gente está na Amazon, todas as plataformas, na verdade, que existe o acesso, né, que a gente possa realmente levar essa informação. Conte conosco, nos pergunta, critica, fala, comenta aí que a gente vai estar e vai ser muito feliz em poder responder. Muito obrigado, Will, obrigado, Rony, por mais um episódio e conte conosco. Até a próxima. Até a próxima.